E a palavra vai dizer assim: ao anjo da igreja que está na Laodiceia escreve: assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço a tua conduta, não és frio nem quente. Oxalá fosse frio ou quente, mas porque é morno, nem frio nem quente, estou para te vomitar da minha boca. Tu dizes: sou risco e alastrado, e não careço de nada. Em vez de reconhecer que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amor da palavra de Deus que nos nesta hora, que merece ser reconhecida de nós. E a palavra de Deus, João escreve uma revelação trazida pelo anjo do Senhor para algumas igrejas, e o Senhor se revela de uma forma interessantíssima, lá no versículo 14, onde ele diz: assim falou a mim, a testemunha fiel e verdadeira, desde o princípio da criação. O Senhor Jesus já estava vendo ali um outro testemunho, aonde ele mesmo estava se apresentando como uma testemunha fiel, como uma testemunha verdadeira. E muitas vezes dentro da nossa igreja, nós estamos vendo pessoas se levantarem, não para serem testemunhas autênticas de Jesus. As pessoas só perderam um pouco a visão de quem é o Senhor Jesus, o que Ele representa, o que Ele realmente é capaz de fazer na vida daquele que crê. Aonde Jesus ele começa a dizer na palavra: assim diz o Amém, ou seja, aquele que concorda com uma questão sem questionar, alguém que concorda com algo, com uma situação, sem colocar empecilhos. Jesus foi aquele ao qual se colocou totalmente disposto a realizar a vontade do Pai, e ele se coloca como a testemunha fiel. Isso para nós, meus amados, nos dias de hoje que nós estamos passando, é preciso que nós nos atentemos, porque o Senhor se revela e se levanta contra uma geração que não está dando testemunho da verdade, uma geração que não está preocupada em falar e muito menos em viver. Por isso ele diz: eu sou Amém, eu sou aquele que se colocou sem questões. E muitas vezes nós viemos para a casa de Deus, nós viemos para a igreja, nós viemos para a Santa Missa, nós viemos frequentar os sacramentos e queremos que isso tudo, esse pensamento já formado sobre a igreja, pensamento este pelo próprio Cristo, revelado a nós queremos que a igreja se molde à nossa vontade, nós queremos que a igreja se molde ao nosso querer. E por isso Jesus mesmo diz na sua revelação a João: reconhece que você é infeliz, que você é miserável, que você é pobre, que você é cego, que você é nu, quando o homem é incapaz de testemunhar uma verdade já revelada. Nós somos chamados a ser cristãos para a glória do nome de Jesus, não qualquer tipo de cristão, mas um cristão que testemunha uma verdade, um cristão que conheceu a verdade e pode experimentá-la na tua vida. Por isso o Senhor diz: quando nós não aceitamos a vontade de Deus para nós, queremos moldar a vontade de Deus segundo o nosso eu corrompido, nós somos pobres, cegos e nus. E diante dessa realidade o Senhor se levanta para testemunhar contra aqueles que dizem: eu não preciso de nada, eu mesmo posso com as minhas forças, eu mesmo consigo, como João diz. Reconhece quando o homem diz: eu sou rico, não preciso de nada, não preciso de ninguém. Hoje, infelizmente, essa cultura tem sido colocada dentro da nossa igreja, aonde as pessoas acham que não precisam mais das outras, não precisam mais sair para cumprimentar as outras como fazemos no início de cumprimentar a paz. Elas acham que elas podem chegar e sair da mesma forma, não precisam mais olhar para o lado, não precisam mais se preocupar
assim seja, aconteça dessa forma. E nós estamos vendo algumas pessoas que vão dizendo amém, 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 amém para todo tipo de coisa. E depois reclamam que se acontecem determinadas coisas na sua vida, mas é por causa da nossa oração errada, onde nós dizemos amém muitas vezes para muitas maldições e acabamos sendo cometidos com todas as suas forças. Aonde o catecismo ainda diz, a raiz da palavra crer, ou seja, quando eu digo que eu creio em Deus, eu estou assumindo um tripé de fé. E esse tripé de fé, a igreja diz para nós que é um tripé sólido de confiança e de fidelidade. Por isso Jesus se apresenta no Apocalipse diante daquele povo que não era morno, que não era quente nem frio, era morno. Por que era morno? O que é uma pessoa morna? É uma pessoa que ela não é sólida, ela não é fixa na presença de Deus. Ela não tem esperança e mais, ela não é fiel. Aonde a igreja diz que Deus age segundo a sua fidelidade, conforme a nossa confiança nele. E a confiança é gerada por uma fé sólida e enraizada. Hoje muito se fala da igreja. Hoje muito se fala da igreja católica, apostólica, romana. Ah, porque a igreja é isso, porque a igreja pensa assim. Mas pouco se é igreja. Realmente pouco se tem o pensamento de Jesus deixado para a igreja. Pouco se encaixa nessa revelação do amém, aonde diz que só se pode compreender o amém aquele que é fiel a Deus, porque Deus é fiel conosco segundo a nossa confiança nele. E isso é formidável. Nós dizemos muitas vezes que Deus não olha para nós, que Deus não se preocupa com as nossas ações. Eu vi hoje na reportagem, isso me chamou a atenção, aonde uma espírita dizia que se você nessa terra, você, por exemplo, dá um tiro em alguém, na cabeça de alguém, você vai morrer, e na outra vida você virá com um problema na sua cabeça. Aí nós começamos a pensar muitas vezes com esse pensamento espírita: será que eu fui ruim na outra vida porque eu estou padecendo nessa? Será que eu vou ter que vir em outra vida eu ser uma pessoa melhor? Porque eu sofro nessa vida, na outra eu vou ser melhor. E esse pensamento é de que nós vamos nos purificando e expiando os nossos pecados. E isso anula totalmente a cruz de Cristo, aonde o Senhor não nos dá mais uma vaga para viver. Imagina, essa vida já não é fácil de viver. Acontecem muitas coisas. E ainda voltamos numa outra vida para sofrer mais ainda. Será que realmente essa é a vontade de Deus para nós? Que nós venhamos mais uma outra vez para sofrer muito mais do que nós já estamos sofrendo? E esse é o pensamento colocado dentro das nossas casas hoje, pelas novelas espíritas que estão passando, aonde se escuta vozes, aonde se dá foco à escuta de vozes de espíritos, à invocação de demônios sobre a nossa casa. Nós precisamos ter a certeza de que o Senhor se revelou para que nós pudéssemos ser fiéis a Ele, confiarmos na Sua
Deus, a voz de Deus. A vontade de Satanás é que nós não possamos mais aceitar e concordar com tudo que o Senhor diz. Aí nós começamos, Deus fala para nós: você precisa, para a sua santificação, rezar em voz alta, comungar, se confessar. Aí nós começamos a dizer: mas eu não preciso comungar, eu não preciso mais ir à missa todo domingo, não tem necessidade de ir à missa todos os dias da semana, senão só no domingo. Aí eu vejo um texto, uma Ave Maria não rezar, aí eu faço de qualquer jeito as minhas orações. Não, meus amados, o Senhor vai dizer para nós que dizer amém é dizer que você concorda com tudo. Então nós não podemos nos chamar cristãos enquanto não concordarmos com tudo o que Ele disse. Quando eu digo amém, eu creio no Deus que é Pai Todo-Poderoso, eu estou assumindo todas as promessas que Ele fez sobre a minha vida. Eu estou assumindo toda a sua palavra. E Jesus fala ali no Evangelho de João: vocês querem cumprir o desejo do seu Pai. E a igreja diz que o segundo amém que Jesus disse nesta palavra era para aprovar a vontade do Pai. E a vontade do Pai era que Jesus não perdesse nenhum daqueles que lhe foram enviados. E nós podemos prestar atenção quando as pessoas vêm falar conosco. Muitas vezes ela está falando a verdade e nós duvidamos, nós questionamos. Mas será que é isso mesmo, né? Algumas pessoas nos procuram para oração, nós oramos muito nas casas, e as pessoas dizem: Rafael, eu preciso de uma direção de Deus, Rafael, eu preciso ouvir a palavra de Deus. E nós vamos, oramos, falamos aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, e a pessoa ainda diz: ah, não, mas não é isso que Deus quer. Não, mas eu posso viver dessa forma. Não, eu posso viver que Deus me ama. Claro que ama você, mas você não pode receber totalmente as bênçãos de Deus, porque você não está inteiramente no centro da vontade de Deus. Aí nós dizemos, entramos naquele ditado: Deus ama mais o outro, não me ama, Deus olha mais para o outro. E muitas vezes nós somos assim. Por que acontece na vida do outro e não acontece na minha vida determinada graça, determinada bênção? Por quê? Porque talvez o outro esteja mais ligado à raiz do crer do que nós que professamos uma fé. Se nós estamos na igreja, somos batizados, temos a primeira comunhão, temos o crisma, nós assumimos um compromisso diante da sociedade, diante da igreja, de que nós seremos testemunhas verdadeiras daquilo que nós assumimos no dia do nosso batismo. Aonde a igreja diz que quando nós dizemos amém, nós declaramos que Deus é um Deus de verdade. Ele é um Deus verdadeiro e que quer dizer que Ele é fiel às suas promessas. Quando nós declaramos que Deus é verdadeiro, Deus é uma verdade, por que nós muitas vezes não recebemos as bênçãos em nossas vidas e muita coisa não se cumpre? Porque nós não assumimos a verdade que nós professamos. Acontece como está escrito no livro de Isaías: nós falamos com os lábios, mas o coração está longe de Deus. E por isso nós não recebemos bênçãos. E por isso somos acometidos de desgraça, sim, porque onde não reina a graça, reina a desgraça. Aonde não reina a bênção, reina a maldição. E a graça é o dom de Deus para nos fazer ficarmos firmes na presença de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1999, vai dizer que Deus derrama o Espírito Santo sobre nós, e o Espírito nos dá a graça para que possamos ficar firmes na presença de Deus, para que nós possamos assumir definitivamente: eu sou cristão, eu sou filho de Deus, e porque eu sou filho de Deus, Satanás e todas as suas obras não têm poder na minha vida. E nós estamos vendo cristãos que comungam, que rezam a Deus, que adoram Jesus, que vêm ao grupo de oração como nós estamos aqui, e ainda não experimentam totalmente as bênçãos de Deus. Por quê? Porque nós não damos ouvidos às palavras de Jesus. E quando alguém nos fala a verdade, porque nós não podemos dizer que nós não estamos vendo a verdade, que a verdade não está diante dos nossos olhos. Nós não queremos ver a verdade, mas a verdade está diante de nós.
Mas, quando alguém revela uma verdade, acontece com o que os fariseus fizeram com Jesus, dizendo que ele era mentiroso e possuído de um demônio. Aí Jesus vai dizer: por que vocês não creem em mim? Porque eu falo a verdade? Se viesse um outro que massageasse o seu ego ou dissesse: fica no erro que Deus vai te abençoar, continua pecando, porque o que está sendo pregado nos dias de hoje é isso, continua no erro, continua no pecado, que Deus te ama do mesmo jeito, que Deus vai te abençoar do mesmo jeito, que você vai prosperar na sua vida financeira, na tua saúde, que você vai conseguir as bênçãos de Deus. Não, meus amados, nós não vamos conseguir enquanto nós não assumirmos a verdade de Deus. Se você pretende prosperar na sua vida financeira, na sua saúde, você pretende prosperar na sua vida de oração, saiba você que é preciso não só aderir à verdade, não só vir à igreja, não só comungar, não só rezar o texto e vir ao grupo de oração. É preciso isso, mas mais do que isso, é preciso que você testemunhe com a sua vida aquele que habita em você, aquele no qual você se decidiu. Você não se decidiu vir aqui hoje por causa de mim, você se decidiu vir aqui hoje por causa de Jesus, porque você precisa de uma bênção, você precisa de um milagre, de uma graça, de uma libertação. Eu não sei o que você precisa, mas é preciso que, além de você achar que você precisa, não que você não vai sair daqui com a tua bênção, mas assumir aquele que te abençoa. Não vai sair daqui dizendo: eu não preciso de nada nem de ninguém, eu preciso só comungar, eu preciso só rezar o texto, eu preciso ficar do jeito que eu estou, eu não preciso mudar de vida, mudar o pensamento. Aí nós ficamos cegos, porque a verdade que é apresentada para nós, dizemos no ditado popular que a verdade dói. Não dói, meus amigos. Se a verdade dói em nós, é porque nós estamos tão machucados pela mentira que nós não aceitamos mais ser curados. Nós estamos realmente cegos, nós estamos realmente nus, nós nos acostumamos com a situação de pecado que nós somos acometidos, e quando vem a verdade para nos cobrir a nossa vergonha, nós não queremos, nós nos escondemos como Adão fez, nos escondemos da voz de Deus. E a igreja diz: nosso Senhor usa frequentemente a palavra do amém. Em João capítulo 8, versículo 43 seguintes, Jesus usa a palavra do amém, ou seja, a palavra da verdade, para sublinhar que podemos confiar na doutrina
lá vai o católico de verdade. Não vai lá só uma irmã que reza o texto, um irmão que ergue os braços, não. Lá vai alguém que assumiu Jesus na sua vida. Lá vai alguém que não aceita que se fale mal da sua igreja, da sua doutrina. Lá vai alguém que lê, busca saber por que as coisas acontecem, por que a igreja pensa assim. E mais, uma pessoa que está impregnada da verdade. A sua autoridade é fundada na verdade de Deus. Ela não precisa impor. Aquilo que ela fala, aquilo que ela prega, é possível detectar que ela fala unicamente da verdade de Deus. O que tem saído da nossa boca? O que nós estamos falando para as pessoas? A Semana Santa que passou, eu cheguei na igreja e uma irmã dizia para mim assim: desiste do grupo de oração, não vai dar certo. Para tudo, para o grupo de oração, não vai dar certo, desiste. Muitos tentaram no grupo de oração nessa igreja e não deu certo, você não vai conseguir. E eu dizia para ela: para, minha irmã, nós vamos conseguir sim. Deus não desistiu de nós, Deus transformou a nossa vida. Enquanto nós ficarmos falando que Deus não vai nos abençoar, Deus não vai nos abençoar mesmo. Nós precisamos começar a dar testemunho. E ela dizia: ah, no meu tempo tinha muitos jovens, essa igreja era cheia. Eu dizia para ela: no seu tempo, hoje os jovens de outrora já envelheceram. E os jovens de hoje, quantos aqui têm filhos? Eu dizia para ela na comunidade: quantos da comunidade têm filhos? Quantos têm parentes? Por que não falar do Deus que na sua juventude mudou a sua vida e te fez estar aqui para que outros estivessem aqui? Meus amados, nós estamos vendo, infelizmente, o que a igreja diz, que os inimigos saíram de dentro da nossa igreja. E é preciso que nós preguemos a doutrina da igreja católica de verdade, para que se manifestem os inimigos da igreja. Porque a palavra diz em João que eles se manifestaram, os inimigos, para saírem do meio da igreja, porque eles não são da igreja. Enquanto nós não pregarmos a verdade do Evangelho, a verdade nua e crua do Evangelho, as pessoas que estão contra, elas não vão ser incomodadas a ponto de saírem da igreja e dar espaço para aquelas que são de Deus. Nós precisamos incomodar com a nossa vida
dizer crer, é dizer amém. Quando eu digo que eu creio, eu estou dizendo amém a todas as palavras, a todas as promessas, a todos os mandamentos. Quando eu digo que eu creio em Deus, eu estou dizendo amém às tuas palavras, Senhor. Eu não vou questionar, eu vou aceitar. Amém às tuas promessas, eu assumo as tuas promessas, eu assumo os teus mandamentos. E quando o homem assume as palavras, as promessas e os mandamentos, Deus é totalmente naquele amém. Deus usa totalmente esse amém que você deu, esse desejo de fazer parte da vontade de Deus, de assumir as promessas. Deus assume o seu amém para te fazer perfeito no amor e na fidelidade. Amado, quando nós rezamos, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, apareceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Quando nós rezamos o creio, nós estamos confirmando que Ele veio na carne, Ele habitou no meio de nós, Ele sofreu por causa de nós, Ele deixou uma doutrina, Ele inspirou uma verdade a ser seguida, Ele foi modelo, como diz Santo Agostinho, que o teu símbolo seja para ti o espelho. Remete nele para ser se credes tudo quanto diz crer, e se alegra todos os dias na sua fé. Agostinho deixou algo claro, meus amados: olha para o teu símbolo. O que é um símbolo? Aquilo que mostra. Eu fiz questão de anotar: símbolo, algo ou alguém que representa um modo de agir. Olha para aquele que te mostra como você deve agir, como um espelho. Se veja nele. Meu amado, quando você se vê em Jesus, é possível você dizer: realmente eu creio, realmente eu não creio. Por isso Agostinho não diz: olha para o pregador, olha para o padre, olha para o ministro, olha para o rezador. Não, olha para o teu espelho, olha para Jesus, aquele que te mostra uma verdade, aquele que te apresenta uma doutrina. Se veja nele, e se você ainda não se vê, saiba que você não creu o suficiente a ponto dele transformar a sua vida para Jesus. Amado, isso é tremendo. Olha para Jesus, se veja nele, se veja nele, para que você possa dizer: é verdade, eu creio, eu não creio, eu creio em tudo, eu não creio. Olha para ele e se alegra todos os dias. Olha para Jesus, meu amado. Nós estamos olhando para os defeitos do Padre, nós estamos olhando para o defeito daquele que senta na nossa direita, na nossa esquerda, se repara na minha roupa, se repara no meu cabelo. Não! Defeitos das pessoas da nossa casa. Não vão à igreja, não reza, não faz isso. Paremos, amados. Eles não são referência. A única referência digna de ser seguida é Jesus Cristo. Somente Ele, não outro. Olhemos para Jesus. Quando vamos nos arrumar e olhamos para o espelho e viramos e arrumamos a roupa, arrumamos o cabelo, olhemos para o espelho, para o nosso símbolo, olhemos para o nosso símbolo, olhemos para a cruz, o nosso símbolo. Somos marcados pela cruz. Olhemos para aquilo que nos mostra um caminho a seguir e como devemos ser. O Senhor falava para o povo que era morto no Apocalipse porque eles não tinham a visão ainda da verdade. Mas nós, como diz Paulo, nós que outrora éramos trevas, em Efésios no capítulo 4, outrora éramos trevas, agora somos luz do Senhor. E como luz do Senhor não podemos mais andar como cegos, pobres e nus. Nós temos um espelho para nos mostrar se estamos ou não revestidos com as vestes de santidade. Meus amados, nós precisamos ter o Senhor como espelho da nossa vida. Jesus, por isso,
Eu creio na verdade. Amém, Senhor, eu creio. Eu creio, Senhor, amém. Senhor, eu creio. Essa vai ser a nossa oração. Eu assumo tudo o que me foi proposto pelo batismo. E o que o batismo me propôs, amado? Você pode dizer, Rafael, eu era criança. Fui batizado quando criança, tudo bem. Mas na primeira comunhão, no Cristo, você refaz os votos do batismo. Agora adulto. Creia no Senhor. Renuncie a Satanás e as suas obras. Não é mais oculto, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós não queremos olhar no espelho. Já viu aquelas pessoas que se arrumam de qualquer forma e correm no espelho? E vem para você e fala, estou bem, estou bonita. E a gente, por respeito humano, dizemos, está bonita. Está com aquela maquiagem nova, bonita. Parece que tomou uma chinelada na cara de tanta maquiagem que está. Não está linda. E a pessoa sai ridícula. Nós permitimos, não. Nós precisamos, meus amados, fazê-las parar diante de Jesus. E se ela não conheceu Jesus, que ela pare diante de você que conhece. E veja em você Jesus refletido. E veja em você um autêntico católico cristão a ponto de dizer, não, eu quero ser como ele. Eu quero viver a minha fé como ele. Tenho falhas, tenho dificuldades, tenho tendências, não importa. Ele é maior do que todas as coisas. Nós estamos colocando falhas, problemas, doenças, tendências à frente do Deus que é maior do que todas essas coisas. Não, meus amados. E eu ainda fico, e eu convido você a pegar comigo a última palavra em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, uma palavra conhecida nossa, aonde a Virgem expressa o seu canto. E o catecismo diz que o próprio Cristo é o amém. É o sim definitivo do amor do Pai. Jesus assume e leva ao bom termo o nosso amém ao Pai. Jesus, ele é o sim definitivo. Amém? Jesus é aquele que deu o sim por nós. Mas, quando nós nos assumimos como cristãos e aceitamos Jesus, Ele pega o nosso sim e apresenta ao Pai. E amado, isso é tremendo. Foi isso que a Virgem Maria é modelo a ser seguido. Se nós não temos Jesus como um homem, Deus feito homem, que está uma discussão antiga na igreja, de alguns
Deus. Não é mais um pedir, é um agradecer por quem Ele é. São Pedro Julião e Santo Apóstolo da Eucaristia diz que nós cansamos quando adoramos Jesus, porque nós só sabemos falar de nós, de nós, de nós, de nós, e falar de nós cansa. Imagina, você tem um problema na tua casa que você não tem dinheiro. Você é muito necessitado de dinheiro. Vamos pegar esse problema. Aí você tem um dia todo, preciso de dinheiro, preciso de dinheiro. Você cansa. Cansa, sua cabeça começa a pensar. Seus problemas no seu serviço, com o seu chefe, problema na tua casa, com o marido, com o filho. Isso cansa, você vai começar a xingar, você não quer mais, você explode. Se alguém fala alguma coisa, você estoura, você xinga. Isso é a sua forma de extravasar. Porque você só está falando de você, do seu problema, do seu problema. Mas quando nós falamos de Deus, nós não cansamos, porque Ele se renova tanto. E que quanto mais eu falo dele, mais eu quero falar. E por isso a Virgem conseguiu dar o melhor louvor e glória a Deus quando ela diz: por Ele, porque o poderoso. A Virgem Maria no canto do Magnífica vai dizer, em Lucas 1, capítulo 47, e São Luís de Montfort vai dizer que quando se diz Maria, Maria é o eco de Deus. Ela se refere a ela, mas automaticamente ela fala a Deus. E nós temos isso aqui, a minha alma, Maria falava da alma desse Senhor. A minha alma não está pedindo para Ele que Ele me dê força. A minha alma engrandece, o meu espírito se alegra, porque Ele olhou, porque o poderoso fez em maravilhas. Ele mostrou a força no seu braço, Ele derrubou, Ele exaltou, Ele encheu de bens, Ele despediu para celebrar as suas promessas. Meu amado, um homem que conheceu a Deus, ele faz Deus lembrar as promessas que Ele fez, até que Ele cumpra e comece a dizer: é verdade, eu assumi tudo que o Senhor disse, agora eu te exalto, eu te glorifico, porque é o Senhor que vai fazer, é o Senhor que vai realizar, é o Senhor que há de me unir a Ti para que eu fique de pé. Amém. É uma intenção de oração. Você aprende a orar com a palavra de Deus. Você aprende, meu amado, nós precisamos parar de ser preguiçosos. E não bastante, quero encerrar com isso. O Ministério da Libertação vai dizer: um padre exorcista, diante de alguns exorcismos, os demônios se revelaram seus nomes e diziam que não aceitavam alguns tipos de oração que eram feitos durante o exorcismo. E uma delas é a oração do creio. E os demônios não suportam a oração do creio, os demônios da adivinação. Porque se eu posso adivinhar, eu não tenho necessidade de crer. E essa é a artimanha de Satanás. Não quer que você creia, você diga amém à vontade de Deus, porque você começa a adivinhar o que Deus quer de você. Começa a pensar: será que é isso? Será que é aquilo? Não. No pensamento de Deus não existe será. No pensamento de Deus existe paz. É possível. Assume. Esse é o pensamento de Deus. Nós, homens que estamos hoje, fica do jeito que está. Fica de qualquer forma. De qualquer jeito, não. Se você ler a palavra de Deus não diz nem de qualquer forma, fica de qualquer forma. A palavra de Deus diz no Antigo Testamento que aqueles que não observavam a lei, eles eram apedrejados e arrancados fora da multidão que ali estava. Nós queremos adivinhar, achar o que Deus quer, achar o que Deus fala. Não, meus amados, em Deus não há achismo. Por isso os demônios não gostam da oração do creio. Aqueles que têm problemas nos broncos, muitas vezes têm problema no pulmão, na fala. Satanás
e na autoridade do nome de Jesus. Que nos deixe, Senhor, agora toda e qualquer espécie de demônio, Jesus. Que seja desfeita toda e qualquer maldição lançada sobre nós por palavras, pelos olhos, Jesus, pela cobiça. Que seja desfeito nas nossas vidas, definitivamente nessa noite, todo o laço do maligno, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus e ordenamos que Satanás deixe as nossas casas, deixe os nossos empregos, os nossos empreendimentos e planos, para nunca mais voltar, porque agora colocamos todas essas situações mergulhadas no sangue de Jesus, para que lá possamos engrandecer o nome do Senhor, bendizer o nome que está acima de todo nome. Amém, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.